E se você realmente acreditasse nas promessas divinas? Como seria a sua vida se a promessa de Deus fosse algo que realmente movesse a sua vida? Fique comigo nos próximos minutos, eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. Fala aí, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero trazer mais um episódio da nossa série E Se? No vídeo de hoje, queremos abordar a possibilidade do que aconteceria se você realmente acreditasse nas promessas de Deus. Eu quero tomar como base o texto que está em Hebreus 3, versículo 19. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio nos narram a história desde o êxodo do povo hebreu do Egito até a chegada até o Rio Jordão, que posteriormente seria atravessado sob o comando de Josué. Acompanhamos a história de um povo ingrato e rebelde que a todo momento estava reclamando de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Ainda que fosse um povo que viu todo tipo de milagre, como o Mar Vermelho se abrindo, como comida caindo do céu e várias pragas sobre o Egito, era um povo que ainda assim era muito ingrato. A Bíblia é enfática em dizer que aquele povo não acreditava 100% nas palavras de Deus, mas ele era um povo incrédulo. A palavra de Deus não era suficientemente digna de crédito por parte deles, pois bastava um menor sinal de dificuldade que eles já passavam a desconfiar e desacreditar das promessas de Deus e de seu cuidado. E é muito interessante quando paramos para analisar a história do povo hebreu ali no êxodo do Egito e também o povo da época de Jesus, pois eles viram todo tipo de milagre, mas ainda assim a incredulidade era muito presente no meio desse povo. Vemos a incredulidade tanto no povo do Antigo Testamento quanto no povo do Novo Testamento. Isso nos revela que aquilo que normalmente é tido como o maior problema do cristianismo, que é a falta de milagres, não é nem de perto a raiz do problema. Então, se no tempo de Moisés e no tempo de Jesus, onde os milagres eram abundantes e ainda assim as pessoas eram incrédulas, isso nos mostra que a falta de milagre não é a raiz desse problema. É claro que se analisarmos a história da igreja, o período dos apóstolos, perceberemos que a fé dessa geração tem sido menor do que o esperado. Mas a incredulidade não está intrinsecamente ligado com a falta de milagres, pois no tempo de Jesus os milagres eram abundantes e ainda assim as pessoas eram incrédulas. Pois é possível, assim como aconteceu com os hebreus, Deus descer em um monte para falar conosco e ainda assim sermos incrédulos. Em Romanos, capítulo 14, versículo 23, a palavra vai nos dizer que tudo que não é por fé é pecado. É possível termos fé e ainda assim não vermos milagres a todo momento. Isso não significa que não devemos crescer em fé, mas que temos algo que começar, pois sem fé é impossível agradar a Deus, ou fazer qualquer coisa que não seja pecar. Então, mais do que chamar a sua atenção para acreditar em uma palavra profética, em uma revelação, a buscar dons de curas ou dons ministeriais, eu queria chamar a sua atenção para fazer o básico, que é acreditar na palavra de Deus. Muitas vezes aquela profecia entregada pela irmã do coque tem muito mais influência do que a Bíblia em nossa vida. É claro que eu não estou falando contra os dons do Espírito Santo, porque esses sinais acompanharão os que creem. Mas se nós não conseguirmos acreditar na palavra de Deus, que deveria ser pelo menos uma verdade inquestionável, como conseguiremos acreditar nas profecias ou nas revelações de Deus enviadas até nós? Ou pior ainda, como discerniremos aquilo que vem de Deus daquilo que é só a nossa vontade, que é só a vontade do nosso coração? Eu quero incentivá-los a acreditar nas promessas de Deus, a acreditar na sua palavra. Muitas vezes a tática que Satanás usa contra nós é contar mentiras a respeito de Deus, é tentar nos convencer de que Deus está contra nós, ou que ele não nos ama mais. Mas fique com o que está escrito. A palavra de Deus fala que aquele que vem até o Senhor, ele de maneira nenhuma lançará fora. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus ele não resiste ao humilde, aquele quebrantado de coração, aquele que se arrepende. Ele rejeita o soberbo, que acha que não precisa dele. Outra mentira que normalmente Satanás nos conta para tentar nos enfraquecer é de que Deus está amando ver os seus filhos sofrer. Mas isso não é uma verdade. Deus enviou o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar, para que fôssemos salvos de nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Eu já fiz um vídeo inteiro abordando o castigo de Deus sobre a nossa vida, que isso é simplesmente Deus Pai nos amando, que normalmente ele nos colocará em situações meio desconfortáveis, mas que logo à frente perceberemos que era apenas ele nos amando. Deus não quer nos perder e ele usará até mesmo situações que nos deixem desconfortáveis
para o nosso crescimento. Se um pai deixar o filho fazer tudo aquilo que ele quer, ele crescerá sem limites. E aquilo que pareceu a vida inteira ser um bem, se mostrará um tremendo erro quando esse filho sair da casa de seus pais e se deparar com o mundo real. Por isso, lute contra as mentiras satânicas através da verdade. Se não conhecemos a verdade a respeito da nossa adoção como filhos, da graça de Deus derramada sobre a nossa vida, estaremos sempre à mercê das mentiras de Satanás. Quem não conhece a verdade, acredita em qualquer mentira. E é tendo fé naquilo que está nas Escrituras, que realmente as revelações de Deus passarão a ter o peso sobre a nossa vida que elas deveriam ter. Corá viu os mesmos milagres que Moisés, Datã e Abirão os mesmos milagres que Josué e Caleb. No entanto, Moisés, Josué e Caleb cresceram em fé, enquanto Datã, Abirão e Corá foram destruídos pela sua falta de fé. E é claro que a diferença entre eles estava no seu relacionamento com Deus. É só tendo um relacionamento com Deus que podemos provar e ver que Ele é bom. Mas se não começarmos a acreditar nas verdades reveladas nas Escrituras, não teremos sequer um ponto de partida. Deus poderá falar conosco além de sua palavra, com revelações, com visões, com sonhos, mas Ele jamais irá contradizer a sua palavra. Portanto, é necessário conhecermos as verdades reveladas através da Bíblia, não apenas para termos mais confiança em nosso caminho, mas para nos desenvolvermos como cristãos fortes. De nada adianta sermos conhecidos aqui na terra pelos nossos milagres e não sermos conhecidos no céu. A Bíblia nos fala sobre pessoas que farão grandiosos milagres aqui na terra, mas que quando chegar ao céu, Jesus irá falar para eles que ele nunca os conheceu. Porque é possível fazer milagres e não ser um cristão de verdade. Mas se começarmos a honrar Deus no pouco, Ele nos dará mais. Portanto, comece a acreditar naquilo que Deus falou. E eu não quero dizer com isso apenas nas coisas que são exclusivamente escritas na Bíblia. É claro que ela é inerrante e gloriosa, e eu quero sempre incentivá-los a guardar a Bíblia em nossos corações. Mas Deus também fala conosco hoje, seja através de profecias, de testemunho interior, de um louvor, ou no melhor dos casos, através de sua palavra. Deus não precisa aparecer com uma voz grave para que a sua revelação seja extraordinária. Quando passamos a colocar em prática aquilo que está revelado na Bíblia, nós temos uma mudança genuína de vida. Portanto, desenvolver a nossa fé é crucial para nos tornarmos cristãos mais fortes e mais felizes. É sabendo que Deus está no controle de tudo e que Ele é soberano sobre toda e qualquer situação que podemos descansar nele. Mas isso será impossível se não acreditarmos em sua palavra. Por isso, confie e descanse em Deus, pois não acreditamos apenas em um Deus que fala hoje, mas que vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Ative também o sininho das notificações para que quando eu postar os próximos vídeos você seja notificado. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário positivo, deixa ele aqui embaixo. E se existe alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, envie para ela. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!